mas depois a gente fala disso, é absurdo. Tá, eu vou, enquanto o pessoal entra, eu vou fechar a janela aqui. Que tá Fica tranquilo, nós já vamos entrar ao vivo, mas a gente já se fala. Tá, joia? Tá, vou fechar a janela. Gente, nós já estamos ao vivo, né? Se vocês puderem nos ajudar aí, compartilhando com os amigos, com grupos, nós já vamos iniciar, como sempre, daqui uns 2 minutinhos, tá bom? Se vocês puderem ir nos ajudando a compartilhar, porque hoje nós vamos estar batendo esse papo. Então, por favor, nós agradecemos, tá bom? Voltei. Nós já vamos iniciar, já tem um monte de gente com a gente. Deixa eu só também para a gente passar para o pessoal que tá entrando. O pessoal já está acostumado a guardar esses 5 minutinhos, porque eles que nos ajudam a conseguir compartilhar, a entrar nas páginas, porque a gente não consegue. Né? Aham. E só para te falar, comentei com você aquele dia, nós estamos, depois eu te passo o link, vai ficar tanto no YouTube como no Face. Eu acho que o Face você não tem, né? Pelo menos eu não... Eu tenho, mas é que lá eu não entro muito no Facebook, e lá eu tô como Sandra Regina. Eu acho que até... Mas depois eu te mando o link dos dois, principalmente para depois você conseguir acompanhar os comentários, que são bem legais, assim, o pessoal participou bastante, é gostoso esse feedback deles. Manda sim, mas você pode compartilhar comigo lá no Facebook, é Sandra Regina Cordelone. Aí eu já te mando por lá, joia, fica tranquila. Aí nós já estamos quase começando, deixa eu só ver. O pessoal que está entrando, Fernanda, Cacá, se o pessoal que puder ajudar a gente aí que já está acostumado, por favor, tá bom? A gente põe para todo mundo trabalhar, viu, Sandra? Mas é assim, tem que botar, gente. Senão não tem jeito, né? A gente não consegue fazer, não. Sempre tem alguns que são mais rápidos, né? Tem a pessoa que está acostumado, né? Que sabe fazer. Eu sofro, eu juro que eu ainda sofro. Eu também sofro, mas eu peço ajuda aos universitários. Nós também. Vamos só. Gente, vamos lá? Já deu tempo do pessoal entrar. O Ed está aí, tem bastante gente dos trabalhadores. Bom, Sandra, agora oficialmente, né? Boa noite. Muito obrigado, né, por ter aceitado. Eu brinquei com a Sandra agora há pouco, quem acompanhou o dia que a gente bateu o papo com o Wagner que colocou a Sandra na fria ao vivo. Não, eu vou mandar mensagem para ela topa assim e tal. E foi uma manhã extremamente agradável, assim, foi muito bacana, o pessoal gostou muito, ele muito agradável, super simpático. E depois nós tivemos com ele um domingo 2 semanas atrás, e logo na semana seguinte, nós já tínhamos marcado com o Leonardo. Também foi super agradável, foi super bacana. Mas, Sandra, obrigado por ter aceitado o convite, de estar participando com a gente. E a gente já vai conversar um pouquinho. Eu vou começar ao contrário, Sandra, do que a gente tem batido. A gente tem feito, acho que eu comentei com você, claro que a gente tem aproveitado o pessoal que teve alguma ligação de alguma forma, com alguma coisa da doutrina, algum filme, alguma música e tal, mas a preocupação, num primeiro momento, nós fizemos com o Renato Prieto, fizemos com o Wagner, fizemos com o Leonardo, não só em relação à doutrina, mas imaginamos e temos visto, né, embora que eu comentei com eles, que no Brasil eu acho que vocês já sofrem há muito tempo com relação à cultura, com relação à arte, né, e acho que nesse momento muito mais delicado ainda, né, eu acho que a gente tem visto tudo completamente parado, tudo que era projeto
interrompido momentaneamente, sem nenhuma previsão de volta, né? Então, eu queria começar esse bate-papo com você por aí. Quer dizer, como é que... Sim, a gente sabe ou imagina, sabe ser pretensão, mas a gente imagina a dificuldade que é no Brasil se fazer arte, né? Se fazer cinema, teatro, enfim, e agora nesse momento mais ainda. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho disso, para depois a gente falar em relação a toda essa ligação com o filme. Nós vamos falar bastante do Kardec, que marcou muito, né, para a gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para todo mundo nesse sentido, porque foi uma preocupação que a gente teve, foi essa. Nós sentimos essa... Primeiro que a doutrina espírita pouco se preocupa ou lida com isso, né? A não ser nesses pontos muito importantes, foi o do Chico, ou as mães de Chico, e depois Kardec, mas ainda é muito distante da doutrina arte. Eu queria que você fizesse essa ligação para a gente contasse um pouquinho de como é que é isso e como é que vocês estão passando esse momento, né? Está difícil para todo mundo, mas para vocês está completamente paralisado, né? Olha, eu me sinto assim como se eu não fizesse... Estou me sentindo assim... Eu não sou uma pessoa deprimida, eu sou uma pessoa bem ativa, assim, mecanicamente, né? Intelectualmente também. Estava dando aula até agora há pouco, mas os alunos não querem mais, eles não querem terminar o semestre com aulas online, preferiram esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu me ocupo bastante assim com as coisas do dia a dia, sabe? Com coisas que eu tenho que fazer assim em casa, com os meus pais, né? Eu tenho um filho de 18 anos que está no processo aí de entrar na universidade, mas está tudo parado. Então, eu me ocupo bastante. Agora, quando eu paro para pensar que eu sou atriz há mais de 30 anos, que eu já fiz um monte de coisas e que dá uma sensação um pouco assim de um vazio, porque a gente não tem uma discussão, uma política pública para socorrer os artistas, porque assim se pensa... artistas são as pessoas que fazem novela, que estão trabalhando na televisão. Não, existem diversos tipos de artistas, né? Então, assim, as famílias que trabalham com circo, as famílias que... todos os técnicos de teatro, né? Desde do bilheteiro até o operador de luz, o operador de som, as camareiras, os camareiros... É tanta gente envolvida, os montadores, os contrarregras, o transporte, né? Isso no cinema também, todos os artistas de rua. É uma indústria grande, sabe? É muita gente que trabalha. Só que a maioria dessas pessoas não conseguiu receber o auxílio emergencial porque não se enquadra nessa categoria de trabalhador autônomo, enfim, uma série de exigências, né? Muita gente não conseguiu receber. Então, agora que foi aprovado uma lei emergencial que é chamada Aldir Blanc, em homenagem ao grande compositor Aldir Blanc, que nos deixou há pouco tempo. E então, agora até essa lei foi sancionada pelo presidente. Agora até ela vai ser distribuída para os estados, até os estados estabelecerem como vai ser a divisão disso. Ou seja, 4 meses já se passaram. Hoje é dia 17. Hoje faz 4 meses que eu parei de trabalhar. O último trabalho que eu fiz foi no Museu da Imagem e do Som, uma direção de uma leitura, de uma exposição sobre Hilda Hilst, que é uma grande escritora, poeta, dramaturga. E eu estava com uma peça em cartaz que tinha estreado aquele final de semana que eu tinha dirigido a peça. Então, a peça fez 3 apresentações, parou. Fez sexta, sábado e domingo, parou, e eu, como essa leitora, parou tudo. E de lá para cá, a gente está nesse... a gente tem vários grupos de discussão, redes de leitura, apresentações. O SESC, né, sempre parceiro da gente, convidando pessoas que já tinham monólogos em andamento ou que já tinham apresentado para fazer apresentações da sua própria casa.
transmissões ao vivo, webséries, enfim, o pessoal se vira, mas assim, tudo isso não gera um lucro, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai vivendo do que a gente conseguiu guardar um pouquinho, porque a gente sabe que é uma corda bamba, mas daqui a pouco isso vai acabar também, né? E não tem uma política, já não tinha, né? Já era bem difícil tudo. Mas, pelo menos há um tempo atrás, a Ancine estava funcionando, os núcleos de trabalho da Ancine liberavam os filmes, a gente conseguia fazer as pontes entre as empresas, conseguia uma liberação de recursos, vários editais, principalmente aqui em São Paulo, de teatro, que a gente consegue ir montando as nossas peças, o SESI, o SESC, enfim, várias coisas que nos ajudam. Agora, o chão sumiu, eu não sei, a gente tenta se unir para reivindicar coisas, né? A Secretaria de Cultura de São Paulo tem algumas ações programadas, mas é muita gente, sabe, para encaixar nessa rede de trabalho que vários pedacinhos que muita gente estava ali se sustentando, um dando trabalho para o outro, um gerando trabalho para o outro, e de repente todo mundo ficou separadinho. E agora é assim, né? Muitos grupos pedindo ajuda, fiz campanhas para vários grupos, vários. Eu tinha um espaço de ensaio que eu tive que entregar, porque eu não vou conseguir pagar o aluguel. Os alunos não queriam, não dava, não podia, você não pode dar aula, né? Não pode fazer. Presencial. Os professores que trabalhavam lá com aulas de yoga, de música, de corpo, de estudos de autores, também tiveram que parar, porque não podiam continuar. Enfim, é uma cadeia, né, de produção que parou. E essa ajuda, esse apoio está demorando muito para chegar. Eu estou bem preocupada, assim, né, bem preocupada. Não sei como é que vai ser, não. Porque quando você começou a falar sobre isso, as pessoas, infelizmente, até por falta de conhecimento mesmo, né? É muito próximo da realidade do esporte, né? Você vê a elite, né? Você vê o artista que aparece na televisão ou no cinema, né? Toda a estrutura que vem por trás, as pessoas não têm a menor ideia do que é, né? E o olhar ainda, com toda essa dificuldade, eu imagino que ainda seja esse. Mas é artista, esse não precisa, espera um pouco, né? Não, a gente escuta umas barbaridades, assim, do tipo, não, você tem carro importado, tem... Você está tranquilo, né? Por isso que eu falo, eu acho que essa aí é o mais assustador. Mas esse pessoal está tranquilo, né? Está sossegado. Mas mesmo, e aí eu acho importante isso que você tocou, toda essa outra estrutura de suporte, né? Quer dizer, mesmo que tivesse essa reserva, teoricamente essa elite ou a ponta da estrutura toda, né? A parte de baixo ela é exatamente o que é a população na forma geral, né? Precisa saber que está totalmente paralisada, isso que é assustador, né? E sem nenhuma de volta, né, Sandra? Sem nenhum tipo de noção de que, olha, daqui um mês ou daqui 2 meses as coisas vão voltar, ou nós estamos trabalhando para isso. A gente não sabe, né? Outro dia eu vi uma entrevista de um rapaz que ele é o coordenador, gerente de um circo pequeno, um circo de família, que existe há anos, que viaja pelas cidades do interior. Não é um circo que tem animais, nada disso. É um circo de esquetes de palhaços, né? Um circo, assim, de número de malabares, de equilibristas, né? E ele estava falando que foi logo quando foi sancionada a lei Aldir Blanc, né? Essa lei que eu estava explicando para vocês. E ele disse que eles estão sobrevivendo da ajuda da comunidade da cidade onde eles estão. Então, assim, a prefeitura deixou eles ficarem ali com o circo armado, eles estão vivendo ali.
a comunidade que ajuda com assim, material de higiene, limpeza, alimentos, porque eles têm família, têm criança, tudo, né? Muita dó, né? Porque é muito... Bom, a gente sabe que a estrutura de trabalho no Brasil é bastante precária, mas essa pandemia deixou as feridas expostas assim de uma maneira muito cruel. Assim, não é cruel, é verdade, né? Na verdade, só expôs o que a gente não falava, né, tão abertamente. Exatamente, porque a gente sabe de tudo, mas assim, expôs de uma forma tão avassaladora o saneamento básico, né? O quanto da população, quanta gente não tem saneamento básico, uma água potável, decente, não tem tratamento de esgoto, não tem... aí as crianças que têm que estudar pela internet, mas não tem internet, sabe? Uma série de coisas assim que a gente sabe, mas foi tudo assim colocado assim com uma lente de aumento na nossa frente. É terrível. Na verdade, né? só fomos obrigados a ver, né? Muita coisa que, teoricamente, estava embaixo do tapete para muita gente, né? Quer dizer, nós fingíamos que a coisa estava tudo bem, né? E a gente sabia que não estava, mas todo mundo fingia que estava, e vamos assim, né? Agora, uma coisa que eu não consigo entender, assim, me deixa louca, juro por Deus, assim, eu fico louca, assim, eu fico louca. O pessoal aqui em casa fala, para de ouvir rádio, para de ler jornal, porque você está ficando louca. Eu fico muito revoltada com essas pessoas que se aproveitam dessa situação, já se aproveitavam da situação precária, né, da sociedade, de tudo, mas assim, você se aproveitar da situação da pandemia para ganhar dinheiro, para fazer falcatrua em cima, como é que pode, né? Não sei quantas encarnações essas pessoas precisam para aprender que não dá para ser assim, pelo amor de Deus, como é que pode, né? Eu fico doida, assim, como é que essa pessoa consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Sabendo que você está superfaturando um respirador, que você está comprando uma coisa que não vai servir para nada, gastando você tá matando dinheiro. alguém. Na verdade, você está matando alguém, né? Simples assim. Mas, bom, você falou em encarnação, eu já vou aproveitar, deixa, então. É a mesma pergunta, você deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, mas todo mundo já perguntou aqui no site. Para fazer o filme, bom, eu brinquei hoje com o pessoal, com os trabalhadores no grupo no WhatsApp, então, eu não vou me atrever, de maneira alguma, a tentar passar o seu currículo, não dá. Mas por isso que eu toquei no assunto, nessa parte da arte primeiro, Sandra, porque é lógico que nós estamos falando para a maioria é um público espírita, e a gente tem tentado, inclusive, variar isso, porque eu sempre digo, é uma posição particular, que é um equívoco no meu modo de ver, né? Quer dizer, a gente falar para espírita é muito tranquilo, né? Nós estamos falando para o mesmo público que quer ouvir o que a gente está falando, né? E quando a gente está tentando bater esses papos com o pessoal na arte e outros segmentos, para a gente tentar tocar de tudo. E com relação a isso, então, a gente sempre tem, vira e mexe, sempre aparece alguém que não é espírita nas transmissões, e aí a pergunta é sempre essa, né? Você já tinha algum contato com doutrina antes de fazer Kardec? Você tinha alguma relação? Porque o Leonardo contou para a gente, quando eu falei com ele, eu vou te contar isso, que nós rimos muito, quando eu liguei para ele, ele falou, Alexandre, você ligou para a pessoa errada. Se você for falar de doutrina espírita, eu sou vergonhoso, porque a minha família é toda espírita e eu não sou. Vamos bater papo do filme. Não, do filme tudo bem e tal. Então, eu acho que se você... Eu falei para ele, e uma vez eu falando com o Wagner, ele falou isso, eu falei, Alexandre, as pessoas me perguntam isso toda vez, e a gente nem tocou nesse assunto no dia do bate-papo, mas particular, falando sobre isso. Falou, e se eu falasse que eu não sou? Que nem domingo nós vamos estar com o Marcel, que é ateu declarado. Sim. E eu olhando de fora, quando eu conheci o senhor, tenho um respeito muito grande, pela admiração pelo Marcel, eu acho que para quem é de fora, no caso dele, fazer isso, é melhor ainda você ler, para mim, espírita. Porque você está vendo alguém que não está falando com paixão, que não está falando com bandeira nenhuma, né?
Isso me encantou muito nos 2 trabalhos, os 2 principais dele. Mas você tinha algum contato? Você já era espírita, ou é espírita, ou não é espírita? Não. Qual a relação com isso? Não, não. Eu sou uma curiosa, assim, na verdade, porque meus pais são católicos, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha frequentam a igreja, são bem assíduas, assim, né? Seguem a religião. Eu fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão, Todo o processo. Todo o processo. Já cantei no coral da igreja, já frequentei a missa das crianças, dos adolescentes. E depois quando eu comecei a estudar história no colégio, no cursinho, eu comecei a ficar meio desconfiada, comecei a ler umas coisas, falei, mãe, aí falava umas coisas para minha mãe, ela ficava meio chateada, aí eu falei, bom, deixa ela, não vou ficar falando, né? E aí eu fui em vários lugares já, com amigos que me levaram, mas eu sou uma pessoa muito... O Wagner fala isso para mim. Não adianta você vir com ceticismo, porque você é sensível, não sei o quê, tal. E o Marcel também, né? O Marcel é a pessoa mais engraçada que eu conheço. O primeiro encontro que eu tive com o Marcel, isso é muito engraçado, muito engraçado. Foi lá no Rio, no lugar mais importante espírita do Rio de Janeiro, né? Uma casa antiga, que o primeiro encontro que a gente teve do filme foi lá para falar do processo do filme e para o Marcel entregou o livro para a gente, do Kardec, autografado, tudo bonito, tal. Tinha um monte de gente, toda a equipe do filme, na Federação Espírita, lá do Rio de Janeiro, aquele casarão, aquele chão de madeira, aquelas escadas. E foi muito impressionante, né? E é engraçado, assim, eu tenho um respeito muito grande, então eu cheguei muito, assim, devagarinho, tal, né? E aí depois todo mundo se apresentou e as pessoas falaram, o Wagner, né, o diretor, o coordenador da casa, o Marcel falou também um pouco, tal. Um médico espírita que nos ajudou bastante no filme, assim, que é muito amigo do Wagner. Enfim, muitas experiências. Mas a energia daquele lugar e o que aconteceu lá naquele dia, assim, batia uma porta, uma janela, já ficava todo mundo dava um pulinho na cadeira, assim, opa, né? E o Marcel estava sentado do lado do Wagner numa mesa grande, assim, na frente, um lugar bem grande, e aí depois, no final, eu fui lá, poxa, Marcel, que legal, a gente vai trabalhar junto e tal, ele me deu um livro, autografou o livro, não sei o quê. Aí eu brinquei com ele, assim, falei, o Marcel, tinha bastante gente, né? Ele falou assim, sim, bastante gente. E segundo o Wagner, tinha umas legiões aí também acompanhando a gente, né? Aí eu falei assim, sério? Eles estão aqui ainda? Ele falou assim, eu não vejo nada. Mas o Wagner viu, eles estavam todos ali, do seu lado ali, viu, Sandra? Eu falei, é. E ele falou assim, de um jeito, mas não estava debochando. Ele falou assim, o Wagner fica me puxando, falando as coisas, querendo contar mais. Mas eu não quero saber. Eu já falei para ele que eu não quero saber. Assim, um certo medo, né? E aí eu falei, não, mas tudo bem, a gente está super bem acompanhado, né? A gente tem que ter medo dos vivos, os vivos que são perigosos, né? Enfim, durante todo o processo do filme aconteceram coisas assim de energias, situações assim, sonhos, coisas que depois eu dividia com o Wagner e o Wagner. Opa, voltou.
gente ligando, chato aqui. É sempre alguma rede telefone. Eles ligam para a gente sempre às 8 horas da noite, né? Uhum. A Vivo, a Claro, essas coisas. E aí, o Marcel que me ligou, né? O Marcel falou: você está falando de mim aí? Vai estar com a gente domingo, ele vai falar do assunto. Eu vi o post. Então, assim, coisas muito interessantes aconteceram. Eu tenho muita fé, sou uma pessoa, eu tenho muita fé. Minha mãe fala que eu sou uma mistura de um monte de coisa, porque eu faço umas coisas, ela fala, mas o que é isso? O que você está aprendendo isso aí? Você está misturando? Às vezes eu canto umas músicas que eu cantava quando eu era pequena na igreja, e ela fala, essa música a gente canta até hoje lá. Aí eu canto uma outra música que ela fala, mas essa música não é da igreja. Eu falo assim, não sei com quem eu aprendi, mas deve ser do candomblé. Aí ela fala, meu Deus, minha filha, por que você não fica numa coisa? Eu falo, mãe, eu não sei, eu me sinto bem em todos os lugares, sabe? Eu acredito na cura espiritual através do amor, assim, através da energia que você doa para as pessoas, através do que você faz todos os dias, sabe? Do que você cria, da aura que você consegue colocar ao seu redor, assim, e trocar isso com os outros. Eu acredito muito nisso, e eu acho que os centros espíritas, eles têm muitos lugares, não conheço muitos, mas nos que eu fui também para o lançamento do filme, foi muito emocionante sempre, sabe? É muito uma troca muito grande de amor. E aí, fazendo o filme, estudando para o filme, estudando a história do Kardec, da Amélie, e todas aquelas cenas do filme, é muito emocionante, né? Como eles descobriram tudo. É muito emocionante quando eles falam do espírito da verdade. Nossa, era choradeira direto, assim, de emoção mesmo. Então, eu não sei me definir, não. Não, mas você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, e a gente discute muito isso. Você falou de uma coisa que nós sabemos pela ciência, né? Quer dizer, na verdade, tudo isso é energia, né? Quer dizer, eu simplesmente transmito aquilo que eu tenho para dar, né? É simples assim. Se as religiões entendessem isso, nós teríamos resolvido quase todos os problemas da humanidade nesse sentido, né? Aliás, nós nem teríamos mais esses segmentos, né? De espiritismo, catolicismo, enfim. Mas isso é papo para outras 4 horas de conversa. Sim. Mas é muito isso que você falou. E aí você já tocou no assunto disso, da filmagem, de estudar toda essa história e tudo mais. A personagem da Amélie, Sandra, a mim e algumas pessoas próximas, tocou muito. Primeiro porque dentro do movimento espírita, pouquíssimo se falava da Amélie. Assim, no máximo era uma referência por ter sido mulher do Kardec e ponha-se no seu lugar. Assim, não tinha nenhum tipo de referência, nem positiva nem negativa, ela simplesmente não existia para a doutrina espírita, né? Com o filme, e aí um pouquinho antes, eu não me lembro se um pouquinho antes ou muito próximo, quando lançou o livro Madame Kardec, que foi muito rico já, e no filme traz para a doutrina espírita, eu digo que não só para o filme em si, que foi extremamente rico o trabalho, mas para a doutrina traz uma personalidade que a doutrina espírita não conhecia, de uma importância a ponto, nós temos discutido isso com o Wagner e com o Leonardo, de hoje olhando com o olhar do filme, do livro do Marcel, de um risco muito grande de talvez não ter existido a figura do Kardec se a Amélie não tivesse participado. E isso eu acho que foi um choque de realidade, principalmente para um certo núcleo do movimento espírita, porque nós não adianta, né? A mesma coisa que nós estamos falando da arte agora há pouco, ou da situação cultural e social do país,
ainda extremamente colocada numa certa prateleira ou de uma forma ainda muito pejorativa, né? E mesmo para o movimento, para alguns foi extremamente rico, né? Essa descoberta ou essa exposição dessa realidade da Amélie, mas para muitos eu acho que incomodou. Vocês sentiram isso depois, quando começou a divulgação do filme e as pessoas assistiram? Como é que foi essa recepção para você, principalmente, que fez esse papel tão forte, né? Eu acho que ela teve uma delicadeza muito grande, mas mostrou uma mulher completamente forte, em muitos momentos muito mais forte que o Kardec, né? Uhum. O Marcel se surpreendeu bastante, assim, ele falou, nossa, mas nem eu tinha percebido que eu tinha escrito essa mulher. Aí eu falei assim, bom, mas eu me baseei no roteiro para fazer, né? Então, quer dizer, uma certa graça, assim, uma certa descontração de não deixar ele sucumbir, de chamá-lo para a responsabilidade, né? Tudo isso estava escrito, né? Eu não inventei. Eu falei para o Marcel, você escreveu, mas assim, é que uma série de coisas, né? O Kardec, claro, que é essa figura central, mas a sociedade francesa em 1800, a gente pode dizer que não era uma sociedade emancipada no quesito do lugar da mulher, né? A mulher demorou muito e ainda não ocupa o lugar que ela merece. O que ela tem, na verdade. Que ela tem, né? Então, eu procurei... a primeira coisa que eu pensei, assim, foi... Eu não pensei nem na doutrina espírita, nem na questão da época. Eu pensei, bom, eles são casados, eles são diferentes porque eles são dois professores. Era uma mulher que trabalhava também, eles se conheceram na escola, ela era mais velha do que ele, eles viviam uma vida cercada de arte, porque ela tocava piano, ela pintava, ela era professora, ele também. Então, os dois pensadores. Então, eu acho que eles dividiam muitas coisas que tem esse prazer no conhecimento e tem uma intimidade do casal. Então, como a gente tem muitas cenas no filme dentro de casa, é claro que quando a gente estava fora de casa, né, o comportamento era mas dentro de casa, muitas vezes ele estava de hobby, eu estava de camisola, né? Então, tinha aquela intimidade de comer junto, de compartilhar as coisas do dia a dia, eles já estavam juntos há muito tempo. A primeira coisa que eu pensei foi isso, de um casal que se ama e quer, um ajuda o outro, né? Ele saiu da escola, pediu demissão, começaram a dar aula, não tinha aula, enfim. Eu pensei nisso antes de tudo. E aí, o que veio em seguida foi decorrência dessa primeira camada que a gente procurou colocar, eu e o Léo. Né? E eu e o Léo, a gente se deu muito bem, assim, tinha uma empatia, uma coisa legal, assim, de trabalhar, porque a gente tem uma história no teatro, a gente tem um jeito de trabalhar que combinou. Foi a primeira leitura que a gente fez num teatro lá no Rio. Todo mundo que estava na mesa perguntou assim, mas vocês já trabalharam juntos, né? Foi a primeira vez que eu conversei com o Léo de verdade. Tinha encontrado o Léo já em trabalhos, assim, ou num hotel, porque ele estava gravando uma coisa, eu estava gravando outra, mas nunca tinha trabalhado com ele. Mas foi um encontro muito legal. Então, e o Wagner deu liberdade para a gente também, então, o clima, as coisas todas funcionaram para criar essa intimidade. Então, o casal ganhou força, né? Foi uma coisa que ganhou força, assim.
E todo mundo comentava isso, todo mundo falava, nossa, que bonito, que encontro, que relacionamento interessante. E depois do lançamento do filme, em alguns lugares que a gente foi divulgar, principalmente em centros espírita tal, alguns espíritas homens mais velhos falavam assim, esse Kardec tá muito banana pro meu gosto, esse Kardec tá muito devagar, o Kardec era mais sisudo, era mais... Como se as pessoas tivessem conhecido o professor Leon, né? Aí eu brincava assim, falava assim, peraí, quem conheceu o professor Leon foi a Amélie, né? O professor Leon não era o Kardec, ele era o professor Leon, depois ele virou Kardec, né? Então, Não, por isso que eu brinquei. pessoas falavam umas coisas assim, você não acha que essa mulher manda nele, que absurdo, né? Tinha umas coisas assim. Não, por isso que eu brinquei com você, porque eu acho que teve uma parte que olhou para o... eu ouvi críticas nesse sentido, eu falei isso para o Leonardo, de que olharam o Kardec e falaram, não, mas não é possível. E o que me encantou, e a muita gente, foi justamente esse Kardec e Amélie humanos, do dia a dia. O que trouxe, eu acho que para a realidade foi isso. Mas a ideia, né, Sandra, eu acho que vocês mais ainda, é de que o que você falou, as pessoas pareciam íntimas de Kardec. Nós conhecemos o Kardec da capa do Livro dos Espíritos. Né? É aquela foto dele com cara feia, cara amarrada, e todo mundo vê o Kardec daquele ali. E quando apareceu o Kardec rindo, brincando, e principalmente essa relação de parceria e de cumplicidade com a Amélie, chamou muita atenção. Por isso que toda vez eu volto nesse sentido, assim, a imagem da Amélie para a doutrina espírita depois do filme. E aí você fez um comentário extremamente interessante que eu fiz outro dia com uma pessoa. Estava no livro, a figura da Amélie já existia, mas eu acho que você conseguiu dar uma vida para a Amélie, muitos momentos, como você disse, com a força ou com a presença que segurou a onda do Kardec e falou, peraí, calma, segura que nós vamos dar conta. Em outros momentos, com uma leveza do tipo, vamos rir, né? Vamos olhar a cena que todo mundo lembra muito. Olha, vamos olhar a estrela, ou a mesa batendo na xícara. Né? São coisas que eu acho que foram muito marcantes e deveriam ser muito significativas para a doutrina espírita, né? Reconhecer em Kardec e na Amélie pessoas que eram normais, e isso assusta às vezes, né? Porque as pessoas tendem a transformar em mitos e ídolos intocáveis, né? Quando, na verdade, assim, o que mais encantou, desde o livro do Marcel, foi o humano, né? A Amélie, o Leon, que viveu... Nós brincamos sobre isso, né? Quando ele fala Gabi, tem muito espírita que olhou e deve ter ficado com o cabelo em pé. Né? Meu Leon, né? Não é? Né? Era tudo assim, mas é a intimidade, né? Que era um casal, é isso que eu falo. As pessoas pensam que era um casal de pessoas que se amavam, que conviviam junto. A cena me marca, isso que eu falo, as coisas simples me marcaram muito do filme. Quando ele sai todo descabelado e você tá recebendo as crianças. E essas coisas, eu acho que foram muito marcantes pro filme, né? E você, eu acho que conduziu de uma forma tão feliz, construiu, né? E aí, com certeza, isso até quero te perguntar, é o que você falou, eu falei para o Marcel que estava lá. Estava lá, mas é o que eu te disse. Muita gente, eu li o livro, muita gente leu o livro, a biografia, e não conseguiu, ou mesmo se lê hoje, talvez veja já depois do filme, preste mais atenção, mas nós não criamos essa imagem da Amélie. Eu acho que muito foi da sua construção. Isso foi seu, provavelmente. Porque são várias coisas, né? São várias... Os diálogos, eles estavam escritos, né? Nós não inventamos nada, assim, uma coisa ou outra, uma frase que você troca de lugar, um
uma palavra que você ponha mais, pouca coisa, assim. O que a gente inventa mais é, por exemplo, na hora da cena, na cena do jantar, por exemplo, né? A gente brinca com essa coisa de bater, né? Que a gente estava ainda debochando um pouco daquela coisa, né? Tinha acabado de ouvir aquilo, que a mesa se comunicava com batidas e tal. Falei assim, nossa, então vai demorar 1 ano para completar escrever uma página. E então tudo era muito novo. Agora, quando a gente leu a primeira vez na mesa, assim, no palco do teatro lá do Rio, já foi emocionante no sentido que a gente já percebeu ali, eu e o Léo, o Wagner também, tal, todo mundo que estava ali, que um amor entre eles, uma coisa terna, assim, legal, né? Mas quando você vai filmar e aí você tem aquela roupa, aquela casa, com as coisas todas no lugar, e a gente ficou bastante tempo dentro daquela casa. Toda a etapa final do filme era só eu e o Léo, todo dia, eu e o Léo, eu e o Léo, eu e o Léo, eu e o Léo, todo dia, o dia inteiro, 12 horas por dia, porque são 12 horas por dia, cinema, são 12 horas por dia, 12 horas, 6 dias por semana, né? 6 para 1, né? Trabalha 6, folga 1, trabalha 6, folga 1, não é fácil, não. E todo dia ali, eu e o Léo, com aquela luz que o Nonato Estrela, que brilhante, né? Tentava recriar o máximo possível aquela, né, a luz do sol, amanhã, o anoitecer. É lindo, né? Então, assim, horas para fazer um detalhe, põe fumaça, tira fumaça, abre a janela, faz abana. E eu e o Léo andando por ali, mexendo em tudo, livros de verdade, o escritório, o quarto, a mesa, com os talheres, as coisas, as flores, a entrada da casa, as cartas, a porta. Era uma casa mesmo, um apartamento. Então, assim, você se apropria das coisas. Então, isso tem uma vida, que você interage com isso, isso te devolve algo também, né? Um jeito, a distância. Então, a gente já estava íntimo da casa, quando falou assim, olha, ouviu? Estão batendo. Ah, tá bom, vou ver quem... Não vai abrir. Como não vou abrir? Né? Você dormiu no escritório, eu acabei de acordar, estão batendo na porta, eu vou lá ver quem é. São as pessoas que vêm todo dia pedir pão, leite e tal. Tudo isso interage com a gente, né? Os figurinos que foram feitos sob medida, não é qualquer figurino que a gente pegou ali num brechó, entendeu? Foram feitos para mim, para o Léo, para os outros atores, sob medida, né? Medidas foram tiradas, a gente fez várias provas, tudo. As roupas eram da Amélie, as roupas eram do Leon, as roupas eram da Madame Boudet, as roupas, sabe? Não tinha nada assim vamos pegar isso aqui para. Pega ali e faz, né? Tudo muito muito bem cuidado, pensado para aquilo, para aquele momento. O chapéu, a bolsa, a luva, detalhe, a joia, o negócio, o brinco, a coisa, tudo, o chinelinho, a coisinha, o gato. Então, a louça, o telescópio, tudo fazia parte da nossa vida ali. Então, quando eu entrava dentro daquela casa, e era um set bem silencioso, o Wagner deve ter contado para vocês que a gente achou uma carta dentro do quadro de luz da casa, e era quase uma carta para a gente. Então, a gente lia cada dia uma pessoa da equipe, ou um ator, um câmera, um assistente de câmera, qualquer contra-regra, qualquer pessoa lia a carta antes de começar o trabalho. Você não era obrigado a ficar, você só era obrigado a ficar em silêncio, claro, né? Como respeito. Mas isso nos ajudou muito a criar
esse lugar de trabalho que virou realmente a casa da Amélie e do Kardec. E era muito gostoso estar ali, sabe? E eu me sentia à vontade. Eu acho que isso foi para o filme. Acho que eu e o Léo, a gente se sentia à vontade. A gente ensaiava, a gente combinava coisas, a gente se olhava, a gente trocava ideias, a gente dava sugestões. Tudo pouquinho, sabe? Uhum. Porque já estava tudo ali, mas era tudo... Aí o Wagner é muito generoso, também o Nonato chamava a gente para ver, a gente fazia um ensaio, olha, vem ver, tá vendo? Se você ficar um pouquinho mais assim, olha a luz, como bate aqui e tal. Então foi um trabalho todo feito assim. Aí falou, que legal, então eu vou ficar um pouquinho mais para trás, não vou abrir mais para lá, a câmera, tudo isso deu tempo da gente fazer com calma e se sentir todo mundo fazendo parte daquilo. Era muito gostoso, sabe? Acho que isso foi para o filme. Isso ficou no filme. Com Esse certeza. amor, Na verdade, esse entrosamento. apresentou para a gente, para quem estava assistindo o filme, a maioria, imagino, essa intimidade de vocês, principalmente. Né? Acabou virando realmente um casal muito forte em termos de cinema, né? Esquecendo Kardec e Amélie, né? Virou um casal muito forte, a imagem do casal muito próxima, né? Você falou da casa, essa casa era no Rio. No Rio, é. E a parte toda da filmagem, Sandra, em Paris? Eu sei que... Paris foi toda a parte externa, né? Então, assim, o lado de fora da casa. Aí isso foi muito importante também, por ser a cidade deles, né? E como o Wagner conhece profundamente a história, os lugares, ele é totalmente apaixonado. É muito emocionante, assim, porque aí ele mostrou tudo para a gente. Olha, aqui foi fundada a primeira revista espírita aqui nessa sala, aqui em cima, de onde a gente está filmando agora. Então, assim, assim, nossa, que legal, né? Eles passaram por aqui. Eles estiveram aqui, eles andaram aqui nesse jardim, eles passaram por essas galerias. E um dia que a gente estava filmando lá, quando era o fim do filme, esse que a gente estava filmando, que a gente descobriu naquele dia na filmagem que era o fim do filme, que não era. O fim do filme era o Kardec sozinho. Mas quando o Wagner me viu ali vestida, paradinha assim, com aquele chapéuzinho, com a capa assim, ele falou: não, você tem que estar no fim, porque esperando, na verdade, ele experimentar a câmera com o Léo. Mas quando ele me viu ali naquela paisagem, ele falou: não, é muito bonito, tem que ter vocês dois caminhando por essa alameda. E aí, nesse momento, nesse dia, aconteceu uma coisa muito especial, que foi assim: o Nonato, que pegou a imagem do Léo refletida no vidro da livraria, né, que tá meio empoeirada assim, e onde os livros estavam expostos, e o Léo parou. Mas acho que o Léo também se assustou com a imagem, se surpreendeu, não se assustou não, mas se surpreendeu com a imagem dele, que é a imagem que a gente vê na capa, a imagem que você falou, né? Que é essa imagem do Kardec sisudo, mas não era sisudo, na verdade, era um misto de... Quando você, acho que coloca o rosto para trás, assim, que nem você acredita naquilo que você conseguiu fazer, que apesar de tudo ele conseguiu lançar o livro e estava ali, né, na vitrine. Então, o Léo fez uma cara assim, e aí o Wagner caiu no choro, todo mundo caiu no choro, porque ele viu o Kardec. O Kardec. E o Léo também viu, né? Ele se viu de Kardec. Então, foi uma coisa meio mágica, assim, que aconteceu. E o Léo veio, assim, ele falou: você viu o que aconteceu? E eu estava segurando o chapéu dele, né? E aí ele falou: você viu o que aconteceu? Você viu? Ele estava todo emocionado, assim. Aí eu também. Aí o Nonato gravou, né? Ele estava testando a luz, gravou nós dois, assim, pertinho, e ele segurando minha mão, assim. Mas, na verdade, era eu e o Léo, só que ele viu e falou: não, tem que ficar, né?
Então, assim, coisas foram acontecendo no caminho porque realmente eu, Sandra, estava ali também do lado do Léo. A gente estava descobrindo as coisas juntos. Então, eu não estava assim, tipo, estou aqui, vou te aproveitar, tirar umas fotos. Não, eu estava lá para ver o que ia acontecer, né? Assim, tentando me transportar para aquele lugar, para aquele mundo. Então, acho que isso ajuda na construção das personagens, ajuda o outro, né, o seu colega de cena, que era um desafio muito grande. O Léo é muito estudioso, ele é muito sério, e acho que foi muito emocionante, sabe? A equipe que estava junto, as pessoas vestidas daquele jeito, os figurantes ali de Paris, aquele ator que faz o general, né? General. Ele é muito maravilhoso também. Era tudo, sabe? Filmar ali em Paris foi uma coisa muito emocionante. Então, assim, você tá vestido daquele jeito e vem uma carruagem te buscar, para nós que sabemos da dificuldade do nosso cinema e para nós que já consumimos tantos filmes grandiosos assim, é muito emocionante, sabe? É muito bonito, um momento muito especial. Eu fiquei muito feliz do Wagner ter me convidado para fazer o filme. Eu me dei bem com ele logo de primeira, assim, no primeiro encontro, o primeiro café lá no Rio que a gente tomou. Falei, nossa, a gente já se deu bem, assim, e nos entendemos. Então, acho que todo esse respeito com o roteiro, com o filme, com as pessoas, sabe, tudo, E, isso fica no filme, né? O e filme muito fala de amor, né? Não dá para ser de outro E jeito, eu muito acho. forte os personagens, a história, né, na verdade, né, Sandra? Porque isso que você, essa pergunta que eu fiz de Paris é justamente nesse sentido, porque é diferente, imagino eu, né, na minha, e não conheço, não sou conhecedor de cinema esse ponto, mas imagino que seja muito diferente, principalmente uma coisa marcante, independente, né, da crença religiosa ou não, né? É um personagem muito marcante na história. E imagino que viver essa situação, se transportar, né, e isso com certeza é o que todos os artistas tentam, se transportar para essa realidade de uma situação tão importante, tão delicada e tão. E aí não adianta, né? Alguns detalhes que você já citou e as pessoas estão perguntando. A espiritualidade com certeza agindo o tempo todo, né? Facilitando ou aproveitando o máximo possível do que estava sendo feito naquele momento, né? Tanto que foi muito marcante. E aí já tem gente perguntando aqui para fazer, né? Eu acho que o Leonardo comentou que nós estamos, eu não sei se foi o Wagner, falou, tem o Kardec 2 já, e aí vai aparecer mais ainda, a Amelie, então se prepara, você já deve estar sabendo, mas não deixa passar, Alexandre. Não, mas eu falei para o Wagner em várias depois entrevistas que a gente foi juntos de divulgar o filme, as mulheres, muitas mulheres vieram falar comigo assim, muito emocionadas e agradecendo assim, nossa, a Amélie ganhou o devido lugar que ela merece, sabe? As mulheres se colocando assim nesse sentido, e eu fiquei muito honrada de ter conseguido fazer isso. Aí eu falo para o Wagner, olha, não sou eu que estou falando, as pessoas estão falando, as pessoas querem ver a Amélie, porque depois que o Kardec foi para o outro plano, a Amélie, tadinha, sofreu, né? Ela sofreu assédio moral, ela foi parar no tribunal. Ela só não foi presa porque ela já era muito velhinha. E ela teve que pagar fortunas de multas e teve que, assim, foi acusada de estar lucrando com a fé, enfim. Mas ela não se intimidou, ela continuou a fazer as coisas, né? Ela continuou a Revista Espírita, ela continuou defendendo as ideias que ficaram escritas, né? Como
como o Leon disse, né? Mas por que você não assina o seu nome? Porque não fui eu que escrevi. Eu apenas organizei, mas não fui eu que escrevi, né? Quem escreveu foi Allan Kardec. E então eu brigo com o Wagner. Eu falo, Wagner, olha, seguinte, não tem prazo, porque ela pode ficar mais velha, quanto mais velha, melhor. Aliás, mas isso com certeza, mas isso, quando ele comentou, inclusive, como a gente comentou no comecinho, Sandra, a gente falou, inclusive pro movimento espírita, eu acho que seria de uma importância, eu acho que ela já conseguiu tocar, emocionar muito, e eu falo mais, assim, eu acho que você, no papel, e a Amélie, conseguem mostrar a importância dela dentro de todo o processo, toda a codificação, todo o trabalho de Kardec. Eu acho que isso fica muito claro, inclusive, eu acho que fica muito claro para quem quis entender realmente que teve uma parcela extremamente importante, que talvez realmente não sabemos se daria conta sem todo esse peso, né? E a importância dela para a doutrina seria extremamente importante, que é uma figura, como eu te falei, uma figura completamente relegada à parte na doutrina. Ela está como esposa de Kardec. E para quem estuda, para quem conhece um pouquinho, tem noção, pelo menos, da importância e o que passou, principalmente depois, né? Então, eu acho que isso é extremamente rico nesse sentido de mostrar qual foi o trabalho disso, né? Até para desvincular algumas bobagens, né, que aconteceram depois com relação à doutrina, né? De como que foi tentar sustentar todo o trabalho, toda a seriedade do trabalho, porque a gente sabe que correu muito risco de ter se desvirtuado completamente se ela não tivesse tido pulso firme naquele momento. Com certeza, com certeza. Eu acredito nisso, porque uma coisa que para mim, assim, foi muito reveladora no livro do Marcel e depois no roteiro e no filme, é mostrar para as pessoas, porque assim, não é um filme feito para quem é espírita, é um filme para falar de uma pessoa que foi a pessoa que organizou, né? A pessoa que fez essa transposição, decodificou, né? A doutrina, organizou. Então, eu acho que o filme foi muito importante nesse sentido para mostrar que, e isso eu acho lindo e transformador, que foi lá do começo. Então, assim, era um professor da Academia de Ciências, uma pessoa que estudava os efeitos da ciência, gostava lá de olhar os astros no telescópio, um casal assim de professores voltados para o estudo, para a ciência, para a arte. De repente aparece essa situação na vida deles, num momento extremamente difícil para a França, um momento que as pessoas estavam... Você olha para o filme assim, parece que a gente está vivendo o Brasil hoje, né? Muitas pessoas em situação de rua, muitas pessoas que não tinham o que comer, muitas pessoas tirando a própria vida por desespero, por falta de perspectiva, de esperança, de fé, de Deus, de amor e tudo. E aí você acompanha no filme a transformação desse casal, e não é uma coisa mágica que acontece. Eles estudam e passam a entender uma outra possibilidade de vida, uma saída para aquela encruzilhada. Exatamente. Então, assim, essa transformação que o filme mostra, que é muito reveladora, né? Você vê a pessoa se transformar, e não é assim, né? Acontece um monte de coisas que vão fazendo com que ele tente entender e transmitir para as pessoas aquilo que ele entendeu, né? E junto a Gabi. E eu acho isso sensacional no filme, porque não é um filme que tenta doutrinar, é um filme que mostra como surgiu a doutrina. E isso é maravilhoso, porque o entendimento transforma a gente.
né? O entendimento das coisas nos transforma. E eu acho isso tão maravilhoso, sabe? Eu acho que é o único caminho para a gente conseguir ser melhor e transformar as coisas ao nosso redor. É a gente entender, né? Entender e transformar para o melhor. Então, o filme é tão generoso nesse sentido, né? Tão generoso e tão... E eu acho que ele deixa essas possibilidades abertas que a gente quer saber mais. O que aconteceu depois? Para onde ele foi? Porque ele não ficou só ali. Ele depois pegou o trem e foi para não sei aonde. Isso debilitou a saúde dele. Né? Enquanto a Amélie ficava lá escrevendo, respondendo, organizando a documentação, ele ia, viajava para dar aulas, fundar núcleos da Revista Espírita, discutir simpósios, coisas, tudo. E então o filme deixa o gosto de quero mais, né? Essa porta aberta para a gente entender e depois, né? E depois dessa transformação, o que aconteceu, né? Com essas pessoas. E aí, com a própria doutrina, eu acho que até para os espíritas seria muito interessante, muito importante. Nós estamos terminando, Sandra, mas eu vou te fazer uma pergunta que fizeram lá atrás e eu deixei para o final justamente por isso, que é uma dúvida. Eu acho que, independente do filme, mas eu acho que quem assistiu o filme, quem viu você conversando hoje, percebe que, claro, e eu acho que isso deve acontecer com a maioria ou com boa parte dos personagens que você tenta interpretar. Mas qual é a sensação no fim das filmagens? Como você falou, olha, ficou todo mundo emocionado com a cena que não estava, e até hoje é impactante, realmente foi uma felicidade enorme encerrar o filme com vocês dois naquela Alameda. A imagem é muito marcante até hoje, aliás, com certeza deve virar capa do próximo filme, né? Porque foi realmente muito marcante. Mas é uma pergunta que fizeram lá atrás, eu acho, assim, é a dúvida da maioria das pessoas. Porque, como você disse, vocês criaram intimidades, não só entre vocês, mas intimidade com o personagem. Durante todo esse tempo, essas 12 horas ou mais, não só das filmagens, mas a Sandra virou a Amélie. A Sandra acabou virando a mulher do Leon, né? Ou do Leonardo. Então, como que é essa tentativa, porque eu acho que ainda deve permanecer muita coisa, você percebe no seu jeito de falar que isso ainda está muito presente, né? A personagem ainda é muito forte, ou a história ainda é muito forte. Como que é se desligar disso, Sandra? Como é que é esse desligar o set no final e falar assim, gente, acabou, nós conseguimos, mas acabou, e amanhã cedo? Nós voltamos para a mesma casa? Como é que a gente vai fazer sem as estantes, sem a luneta? Qual que é essa sensação? Nossa, é uma sensação um pouco bipolar, eu acho. Porque, assim, do lado prático, é bastante cansativo, né? A gente ensaiou, a gente foi para Paris, lá em Paris foi tudo muito corrido, porque tudo muito caro, então a gente tinha que fazer... O Léo sofreu muito mais que eu, porque ele tinha que fazer muitas cenas, e aí não sabe, para aproveitar o tempo, foi bem, bem corrido. Mas aí depois ensaia, aí tem toda prova de figurino, não. Então, essa parte prática dá um certo alívio, que você sabe que vai acabar, porque, assim, eu tive que fazer muitos exercícios, assim, para o quadril, porque é muito pesada aquela roupa. Muito pesada, muito pesada. Para você ter uma ideia, nosso apartamento, ele ficava numa casa antiga na Glória, lá no Rio, e aí era embaixo, tinha uma escada, assim, para descer, grande, e 3 pessoas tinham que me ajudar a descer. Eu não conseguia descer. Eu tentava descer sozinha, mas quase às vezes eu caí, levei várias broncas, aí fiquei quieta. Aí falava, quero descer! Aí todo mundo ia me ajudar.
Porque era muito, sabe, tinha um contra-regra fortão, assim, que eu falava assim, ai, me pega, pelo amor de Deus. Aí ele me pegava, assim, me colocava, e, nossa, você pesa 1 tonelada. Então, assim, é muito pesado, e o cabelo, e a coisa, o espartilho, e a saia, o enchimento, a meio sapato, a coisa, é muito. Então, esse lado, você fala, ai, nossa, que alívio, tá acabando, ai, que bom, vou usar shorts e camiseta, vou ficar de pijama o dia inteiro, ai, graças a Deus. Por um lado, isso você fala, bom, trabalho cumprido, ai, que bom, né? Por outro lado, você fica 40 dias ou 2 meses convivendo com aquelas pessoas todos os dias, né? Todo mundo é uma equipe grande, né? Um monte de gente, aí desde o motorista que vai te buscar, oi, Sandrinha, tudo bem? Bom dia, como é que você está hoje? É tudo bem? E sua filha? E conta tudo. Ah, então você achou a casa, alugou a casa? Todo dia. Aí chega lá, todo mundo toma café da manhã junto, depois almoça junto, e fala do filme, e fala de outras coisas, e ai, não sei o quê. Vira uma família, né? Aí o Léo é engraçado, que o Léo, assim, ele ficava me olhando assim, falava, não vem não, hein, não vem não. Porque eu falava, ai, Léozinho, vou sentir tanta saudade. Mentira, não vai sentir saudade de nada. Você falava assim, vou sim. Aí, não me agarra, não me agarra. Aí a gente ficava na maquiagem, assim, os dois, assim, né, horas ali maquiando, e aí ele olhava para mim assim, eu vou sentir uma falta dessa maquiagem. A gente já, ele me olhava assim, eu já sabia tudo que ele estava pensando. Então, você sente falta, né, daquela rotina do set, das pessoas. É muito, muito gostoso, assim, é um trabalho de equipe, muito, muito gostoso o cinema, sabe? Quando você... Eu tenho muita sorte, porque eu sempre trabalhei com pessoas muito legais, e nesse filme, como eu fiquei bastante, porque a personagem é grande, então a gente fica bastante no set, então você cria vínculos que deixam saudade, né? E outro dia encontrei com o Léo na padaria aqui perto de casa. Eu estava assim na fila assim para pegar frios, aí eu ouvi uma voz assim, antes da pandemia, né? Oi, Gabi. Aí eu olhei meio susto assim, olhei e falei, oi, Léo. Ele estava com a filhinha dele lá, ai, tudo bem? E aí, como é que tá? E tal. Aí a gente ficou conversando um pouquinho. Mas é assim, né? A gente chama de depressão pós-filme. Tem uma depressãozinha pós-filme, mas aí com o tempo você vai se acostumando, né? E como eu não paro, aí eu já entro em outra coisa, já vou estudar uma peça de teatro, já vou dar aula, já vou fazer outra coisa, então não dá muito tempo de... fica aquela saudade, você fica se comunicando com as pessoas por um tempo, depois cada um segue a sua vida, mas muitas lembranças boas de Kardec, assim, muitas, muitas lembranças boas, assim, não tenho... só tenho... Acho que eu só tenho lembranças boas, assim. Só a dor no quadril, o calor do Rio de Janeiro, e a gente com roupa de veludo. Aí falava, mais uma capinha. Eu, não, ficava fugindo. Mas divertido, né? Eu sou muito bagunceira, então a gente se diverte, né? No camarim, enquanto tá esperando, que a gente espera muito também. Muito gostoso. Foi muito, muito prazeroso, sabe? O set de Kardec. Muito, muito prazeroso. O Wagner é um diretor maravilhoso, assim, muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo, deixa todo mundo tranquilo, tem um jeito muito bom de trabalhar, ele tem uma coordenação muito tranquila, assim, sabe? O cara sabe das coisas. Sandra, olha, não tem como te agradecer, foi uma noite extremamente agradável. Depois eu vou te mandar obrigada. Para você foi muito legal. Muito legal. Foi muito gostoso, além de ouvir de você, desse personagem que a gente adorou tanto, você como Sandra, extremamente agradável, extremamente simpática, vendi essa imagem, então ainda bem que você não decepcionou. Gente, mas assim, de verdade, foi uma noite muito, muito, muito agradável. Passou 1 hora voando, 1 hora e pouco, a gente batendo papo.
Muito legal mesmo. E depois eu te mando o link para você dar uma olhadinha nos comentários. Foi muito bacana, o pessoal está agradecendo, muita gente te agradecendo pelo carinho com que você atendeu a gente. E eu vou pedir de novo, vou te agradecer por todo o carinho, todo o cuidado que você teve desde o primeiro contato e hoje, principalmente, nesse bate-papo. Eu que agradeço, Ale. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estava vendo a página de vocês no Facebook, vendo como nasceu o projeto, muito bacana. Tudo que é feito assim para a gente somar no amor é super importante, né? Eu acredito muito assim, sabe? Eu acredito muito que quando a gente se junta para fazer coisas legais, tudo dá certo, fica tudo bom assim em volta da gente. Então, eu que agradeço pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. E me chamem outras vezes para a gente conversar. Com certeza a gente vai chamar. Ainda mais agora. Eu já vou te marcar lá no Facebook, a gente vai batendo papo, vai ser uma alegria. Fica tranquila que a gente vai te falar. A mesma coisa com o Wagner naquele dia. Você viu que o Wagner te pôs no ao vivo, e agora está gravado, todo mundo está ouvindo. A Sandra falou que é para convidar de novo. Então tá bom. E aí, mas assim, quando essa pandemia acabar, porque ela vai acabar. Vai, com certeza vai. Aí vai ficar todo mundo assim, agora tá todo mundo cheio. Ai, não aguento mais live, não quero saber de live, não quero mais. Aí depois todo mundo vai ficar com saudade das lives, né? Não, mas isso fica tranquilo, porque a gente já tem os dias programados e aí a gente vai, com certeza, vai se falar de novo. Algumas coisas boas desse momento difícil, elas vão ficar, né? Algumas coisas boas que a gente descobriu aí, de poder conversar com as pessoas, trocar ideias, fazer coisas legais assim, com mais pessoas que estão em vários lugares, né? Sem dúvida. Esse é um exemplo, né? É o que eu sempre digo. É difícil, a gente tem passado momentos complicados, né? E nós não sabemos direito o que nós estamos vivendo, né? Mas, por outro lado, é exatamente isso. Acabou aproximando pessoas que provavelmente não teriam contato, quer dizer, provavelmente não conheceria, não teria contato próximo com o Leonardo, com o Wagner, enfim. Então, são coisas que acabam, que realmente vão ficar marcadas pelo lado positivo. Então, mais uma vez, bom, ganhamos mais uma amiga no Amigos do Bem. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Agora só me resta comer pizza, né? Não, já vamos combinar. Sandra, obrigado do seu coração mais uma vez. E logo a gente vai estar junto de novo. Obrigada, queridos. Obrigada, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite.